Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 11 de maio, sexta semana do tempo da Páscoa, e eu quero te convidar a deixar o seu like, a compartilhar o nosso conteúdo, a escrever nos comentários: Senhor, envia o teu Espírito sobre mim, a nos ajudar a manter financeiramente esse trabalho e também a seguir as nossas redes sociais. Vamos lá iniciar o nosso encontro? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, João, capítulo 15, versículos de 26 a 16 e 4a. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, este dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conhecerão o Pai nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis do que eu disse quando chegar a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui nesse trecho do capítulo 15 de João, no chamado discurso de despedida de Jesus. Jesus está se preparando para subir ao céu e ele está dando aos seus discípulos as últimas instruções. E Jesus está claramente falando aqui da ação do Espírito, mas, sobretudo, que esse Espírito lhes dará força suficiente na hora da perseguição. Vejam, os discípulos tinham se traumatizado com a morte cruel de Jesus. 3 dias de profundo desalento antes da ressurreição de Jesus. 3 anos convivendo com aquele homem. A vida deles girou ao redor de Jesus. E de repente está morto, sepultado. No domingo, a grande notícia: ele ressuscitou. Aparece a eles, mostra o lado, as mãos, sopra sobre eles e concede o dom do Espírito Santo, coloca no coração deles a paz. Por 40 dias ainda caminha com eles e agora diz que vai embora novamente. É de se entender que no coração e na mente dos discípulos uma angústia e confusão se instalaram. E para que a fé deles não fosse abalada, Jesus deixa muito claro que eles não ficarão sós, que o Espírito os defenderá, que ele dirá a eles a verdade, por isso Jesus chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade, e que eles serão perseguidos por causa do seu nome. É isso que hoje eu gostaria de te dizer. Você precisa se dar conta disso, e nós já estamos falando disso há 4 dias. Você precisa se dar conta disso. O mundo nos odeia. Nós não podemos ficar querendo barganhar a nossa fé com o mundo. O mundo não aceita a nossa fé, o mundo não quer a nossa fé, o mundo detesta quem nós somos, odeia o nosso Mestre. Nós não podemos nos deixar iludir pelas coisas do mundo. Nós temos que ser fiéis a Cristo. Portanto, nós precisamos, nessa fidelidade e confiança absolutas de que o Senhor está conosco e vai nos guiar por meio do seu Espírito, abraçar também a cruz. Entender que o sofrimento faz parte da nossa caminhada e que sem ele nós não chegaremos ao céu. Não podemos, meus irmãos e minhas irmãs, temer a perseguição. Nós precisamos nos dar conta disso. Só teme a perseguição quem não está preparado para vivê-la. E como se prepara um cristão para viver a perseguição, a tribulação, a calúnia, a difamação e todas essas coisas? Primeiramente, pela intimidade com o Senhor na oração. Depois, por uma vida eucarística e penitencial muito assíduas e ativas.
Sem isso, não é possível permanecer de pé. Eu preciso conhecer a palavra para ver o que passaram os que vieram antes de mim e pelo testemunho deles e pela coragem, pela disposição em ouvir a verdade e pregar a verdade, manter-me firme. Eu não posso ser aquele soldado que, não, eu vou para a guerra, eu vou combater, mas ao primeiro tiro de canhão, eu abandono o campo de batalha. Não posso. O Senhor, no Horto das Oliveiras, diz: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. A mesma coisa se aplica a nós. Senhor, eu tenho as minhas limitações, tenho as minhas misérias, por mim mesmo eu não gostaria de sofrer, mas se é o que é necessário para que eu chegue ao céu, eis-me aqui. Eu estou disposto. E é isso que Jesus hoje, nessa segunda-feira, espera de nós. Estamos começando a semana. Temos trabalho, escola, família, casa, contas para pagar, problemas a serem resolvidos. E nós vamos fazer o quê? Fugir? Ficar trancados dentro de quarto? Ou mergulhados no aparelho de telefone celular, passando o dedo o tempo todo em vídeos aleatórios, para não enfrentar a realidade, para nos desligar do que está lá fora? Ou vamos nos entupir de remédio e dormir o dia todo? Ah, me desculpe, irmão, isso é coisa de covarde. E o Espírito que Deus colocou em nós no dia do nosso batismo e confirmou na nossa crisma e que age em nós até o dia de hoje não é um espírito de covardia. Pelo contrário, é um espírito de coragem e ousadia. Então seja ousado. Peça ao Senhor, Senhor, enche-me com o teu Espírito Santo. Dá a mim o dom da ousadia, da coragem. Concede-me estas virtudes tão necessárias para o meu combate diário. E o Senhor diz, é claríssimo, que aquilo que eu pedir em espírito e em verdade, Ele me concederá. Você está disposto? O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.